Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro solidário com o tema Decifrando o Código da Riqueza. Nós iremos tratar de um assunto extremamente importante. Eu irei conduzir você a uma experiência de expansão da consciência da sua prosperidade. Será também uma experiência sensorial. E juntos, nós iremos descobrir a resposta para esta pergunta. Se o universo é tão próspero, se estamos rodeados de uma natureza tão abundante, por que a maioria não está prosperando? Por que a maioria não está usufruindo desta riqueza presente no universo, presente na natureza? Toda vez que eu observo a natureza, não há como admitir que a natureza não seja plenamente abundante. Basta você olhar ao seu redor, olhar para o universo, e você terá esta constatação clara. A Terra elabora, fabrica nas suas entranhas o metal mais precioso do nosso planeta. Da mesma forma, a Terra oferta as pedras mais preciosas. E por quê? A maioria das pessoas não conseguem prosperar. O que falta para manifestar esta natureza em nós, para usufruirmos dessa experiência? Em que eu vou explicar para vocês um conceito que eu venho elaborando já há algum tempo e que está cada vez mais claro ao ponto de eu poder apresentar isso publicamente, que é o conceito do neuroriqueza. O que é a mentalidade baseada neste conceito da neuroriqueza. Toda vez que eu observo os meus processos internos, eu percebo claramente que há uma relação muito direta entre o nosso estado e o comportamento da realidade. Hoje, a física quântica está vindo com tudo, mostrando cada vez mais que há uma conexão, que há uma relação profundamente direta, apesar de ser uma relação invisível, mas nós todos estamos influenciando as nossas vidas o tempo todo. Por exemplo, esta flor é uma flor de uma espécie japonesa e que, ao observá-la, nós percebemos o padrão da sequência de Fibonacci. Isto é uma prova de que a inteligência por trás da natureza, que está orquestrando a natureza, possui uma inteligência profundamente matemática e profundamente criativa. E quando olhamos para uma flor como essa, a primeira impressão que nos dá é o quanto esta inteligência é perfeita. Mas o nosso ponto de partida aqui é nos dar o direito de extrapolar uma fronteira dogmática que nos foi imposta, que, ao falar desta inteligência da natureza, nós temos a tendência de conceituá-la como Deus pessoa, Deus homem, Deus pai. Uma vontade alheia à nossa vontade. Um Deus dualista, um Deus que é separado da sua criação. Mas aqui neste contexto, e também me apoiando nas ciências modernas, em especial a própria mecânica quântica, o que nós estamos descobrindo? E o que nós estamos vendo, o que os experimentos estão mostrando claramente? Que a inteligência da natureza não é uma vontade alheia à sua. Não existe um homem controlando o universo.
Não existe um homem avaliando o seu comportamento. E que esta inteligência não é senão a expressão mais profunda e criativa da sua própria consciência. Então, o que nós conhecemos como Deus é a expressão mais profunda e mais criativa da nossa própria consciência. Porque você não começa e não termina na sua pele. Esse aspecto que está aqui, se reconhecendo como homem, se reconhecendo como pessoa, é apenas um aspecto localizado no tempo. Mas você extrapola essa estrutura e vai muito além. O ponto que eu quero chegar é, se nós somos o observador supremo, porque sem você o universo simplesmente não existe, para que o universo possa existir como uma realidade material, você precisa existir para observá-lo. E esse é um princípio hoje muito estudado por alguns físicos quânticos, que é o princípio do observador. O universo não existe se não houver algo que lhe perceba a existência. Então, se nós temos uma dimensão em nós profundamente criativa, profundamente matemática, ao ponto de estruturar a realidade, por que eu não estou usufruindo desta dimensão para criar o melhor na minha vida? Ou para assumir e manifestar a riqueza? Vamos entender hoje o que é riqueza. Já deu para notar que a função do querer consciente é insuficiente. Você já entendeu que querer é insuficiente para mudar. Eu já estive num universo em mim que eu me coloquei, e depois, obviamente, eu entendi que eu me pus naquele lugar, em que simplesmente a minha realidade era completamente insuficiente. Era completamente limitada, era completamente escassa de recursos. É óbvio que eu sofri as consequências disso. Mas no momento em que eu comecei a mergulhar no desenvolvimento da minha consciência, e quando eu falo o desenvolvimento da consciência, estou dizendo, quando eu comecei a expandir o meu poder de conceber, foi quando, efetivamente, eu comecei a usufruir mais daquilo que já era meu e que eu inconscientemente negava, por meio de comportamentos disruptivos, hábitos comportamentais, crenças que me faziam funcionar de uma forma antagônica à natureza, à inteligência da vida, que é parte da minha inteligência. O nosso ponto de partida é entender isso aqui. O código da riqueza, ele começa a ser ativado em você, você tem o código da riqueza aí pronto em você. Você pode ativá-lo a qualquer momento. A gente vai entender o que seria esse código. Tá? Mas você tem esse código aí, pronto para ser ativado. E nas minhas observações e nas minhas experiências, eu constatei que o primeiro passo para que você realmente ative este código para começar a manifestar a abundância, a prosperidade de recursos, etc., é você entender que a riqueza é uma tendência natural. Isso quer dizer que a natureza do universo está, quer você acredite, quer não, quer você esteja de acordo ou quer não, ela está te compelindo para que você atinja o seu clímax, como uma flor atinge o seu clímax na primavera. Uma flor não se esforça para florescer. Imagine hoje, primeiro dia da primavera, a flor lá assim, preciso me abrir. Uma flor não faz isso.
Então não é uma questão de esforço, não é uma questão de querer, é uma questão de você entender, aceitar e internalizar. O primeiro passo, tudo bem, é o passo mais superficial, é usar do seu intelecto, da sua razão para entender. Mas precisamos ir além do entendimento. Precisamos entrar na aceitação e precisamos internalizar. No momento em que você internaliza, você então desenvolve o que eu chamo de a consciência. O que é a consciência? A consciência de não é um entendimento puro e simples. Quando eu falo a consciência de, eu estou dizendo do fator responsável pelo efeito. Nós sabemos que não existe efeito sem causa. Existe? Todo efeito há uma causa. A toda ação há uma reação. Terceira lei de Newton. Então isso quer dizer que o efeito é a posteriori a uma causa. E a consciência de é a causa para um efeito. Então, quando eu me refiro a desenvolver a consciência de, eu estou me referindo em desenvolver a consciência que lhe permite ser rico. Desenvolver a consciência que lhe permite, a consciência lhe dá a permissão. Se não houver consciência, não há a condição para provocar o efeito. Então a consciência é sempre a causa. E isso extrapola não só o âmbito ligado à prosperidade, mas extrapola para todos os âmbitos. Se você quer se curar de uma doença, você primeiro precisa desenvolver a consciência que lhe permite curar aquela doença. Que lhe permite mudar o seu comportamento. E aqui consciência é a evocação de um novo estado. Não é entendimento. É a evocação de um novo estado, um estado de consciência que lhe permite provocar o efeito que você está buscando. Se eu quero prosperar, não basta querer prosperar, eu preciso criar o estado e o estado criado manifesta o efeito. Vamos entender um ponto importante, que é a métrica do sucesso, a métrica da prosperidade ou a métrica da riqueza. É óbvio que eu vou contextualizar aqui a riqueza dentro de um outro panorama, não apenas nesse panorama vulgar, que acreditamos que ser rico é só ter dinheiro, muito além disso, certo? Mas nessa nova métrica, que eu chamo de métrica essencial, riqueza, a medida do quanto de liberdade você tem para experimentar as possibilidades que você almeja. Riqueza é isso. Ter liberdade de acessar uma experiência, seja ela qual for. E é óbvio que essa métrica, ela é flexível, porque para uma pessoa, as possibilidades que ela quer experienciar, talvez para você sejam muito simples, para ela não. Então, para ela ser rica, é conseguir chegar naquelas experiências. Para outros, são possibilidades muito maiores. E é você que determina. Não foi o Einstein que disse isso? Que o seu universo é do tamanho das coisas que você concebe. Se você concebe que o seu universo ele tem 4 metros de raio e 16 de diâmetro, o universo termina no limite desse universo. E quem determinou esse limite? Quem? Você. Ou talvez a cultura através de você impondo, você só pode ir até aqui. Mas por quê? Eu quero ir além. Não pode. Então entenda que riqueza está intimamente associada com liberdade de experiência na matéria. Eu sei que tem algo dentro de você que pulsa no peito, que quer experimentar um monte de coisas. E essa coisa aí no peito, você chama de alma. E a alma ela é muito grande, ela é muito ampla. É ela que faz eclodir em você as vontades. Vontade é alma.
Querer é cabeça, não é? Quando você fala assim, nossa, estou com uma vontade de viajar, esse sentimento pega o seu corpo inteiro. Quando você fala, eu quero, cabeça, superficial. E eu sempre coloco na minha abordagem, né? Esquece querer. Querer é postura subliminar de negação. Quando você quer, você está dizendo, não posso. Qual é o atributo ou qual é a característica, se pudéssemos definir, mais essencial do seu eu mais profundo? Qual é a característica mais profunda do teu ser? Você sabe isso intuitivamente, mas eu vou responder. Liberdade. Sua natureza é livre. Se pudéssemos definir o espírito, nós definiríamos como a mais pura liberdade. E você, por N motivos que eu não vou entrar tanto aqui no mérito, porque isso é muito relativo e varia de pessoa para pessoa, você está aqui somatizado, você se somatizou neste plano. Mas, de qualquer forma, você está aqui somatizado em um corpo, e se o teu espírito tem como propriedade a máxima liberdade, o teu espírito precisa de recursos para manifestar toda a liberdade que lhe é própria. Por isso que você quer fazer um monte de coisa, porque o teu espírito ele quer conhecer tudo que ele puder. Mas você está somatizado em um corpo. E como você então veicula essa liberdade do espírito aqui no plano material? O que você precisa? Num português bem claro. Dinheiro. Recurso. E dinheiro é lindo. É uma experiência linda. E eu sei quando eu falo isso, uma mente muito catequizada por dogmas religiosos sente isso como, recebe com preconceito, porque nós ainda estamos embriagados por um período muito negro da nossa história, lá do passado, que faz com que neguemos o prazer, que faz com que temos rejeição em ter recursos. Então, hoje nós também temos esse engrama enraizado dentro de nós, que nós temos que superar. Então, se entendermos a métrica e entendemos que recurso me conecta com a liberdade de experimentação, e se você quer experimentar mais, você precisa assumir níveis mais profundos da sua riqueza, para que esses níveis mais profundos da sua riqueza se exteriorize na realidade material, que é a realidade que nós estamos existindo neste exato momento. Se fôssemos definir o fenômeno da riqueza dentro dessa nova concepção, é a exteriorização do seu valor no mundo material. E aqui eu vou apresentar a primeira chave. Se riqueza é a exteriorização do seu valor no plano material, para começarmos a trabalhar com esse código da riqueza, nós precisamos reconhecer o nosso valor. O quanto você abre mão de você para caber na expectativa de pessoas e do mundo. O quanto você se menospreza para agradar. No momento em que você começa a trabalhar o reconhecimento do seu valor, depois eu vou explicar caminhos para isso, só estou apresentando. O segundo passo é o comprometimento com este valor. Então, primeiro, eu reconheço o meu valor. Segundo, eu me comprometo com o meu valor. Eu tenho muito valor para mim. Eu valho muito a pena. E aí você então tem a manifestação, a exteriorização de recursos da riqueza propriamente dita. Mas antes da exteriorização, antes da manifestação da abundância,
você primeiro precisa reconhecer o seu valor e se comprometer com ele. Não sabe como fazer isso? Você precisa de processos que reconfigurem a sua mentalidade. Processos técnicos, processos psicofísicos, processos mentais, processos muitas vezes até espirituais, para que você estabeleça uma nova mentalidade, ou um novo mindset. Hoje se fala muito de mindset, né? Então esse mindset rico, que implica em você se reconhecer como valor máximo da sua vida, e o seu compromisso absoluto com este valor é, a priori, de uma forma sintética, o segredo. Há pessoas que simplesmente ao longo de suas vidas desenvolvem isso naturalmente. Ou porque já vinham sendo expostas a um campo cultural, um campo familiar, no qual os membros da sua família, pai e mãe, já tinham esta mentalidade, foi transmitindo praticamente por osmose, e a pessoa então, no decorrer da sua vida, ela manifesta muito sucesso, muita riqueza, riqueza de recursos. E quando você pergunta para ela, como é que você faz? Não sei, eu vou indo. Se você não é dessas pessoas, você precisa de um método. Esse método é o método que todas as pessoas usaram sem saber. E é isso que eu venho fazendo ao longo de muitos anos e que foi aplicado em mim, porque senão eu não estaria aqui falando disso. Eu preciso ser a experiência do que eu estou dizendo. E eu fui aplicando e fui passo a passo. E a realidade começou a mudar. E vem mudando. E o curioso é que é uma inversão de ênfase. Hoje, quanto menos eu esforço, mais eu conquisto. Dá até raiva para quem vê. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você quase não faz nada e abre um monte de portas e vem na tua mão. Tá aqui, ó. É a epítome do Midas, né? Toca. O que é o tocar e virar ouro? É a pessoa que tem essa mente. Ela tem o código da riqueza ativado. Ela está funcionando nesta mentalidade da neuroriqueza, né? Inclusive, eu vou até fazer uma imersão de 3 dias para a gente mergulhar na parte prática para provocar essa mudança de uma forma intensa. Eu costumo falar que essas imersões que a gente realiza, essa é a primeira, eu já fiz muitas, mas nesse formato vai ser a primeira imersão. Basicamente vai ser 3 dias de traumatização positiva. Eu vou traumatizar as pessoas positivamente, porque o trauma é a forma mais rápida do cérebro aprender. Vocês sabiam disso? O trauma prova que o aprendizado pode ser instantâneo. Todos os seus bloqueios, todos os seus medos, que são muito fortes e que te dominam, surgiram em 1 segundo a partir de um trauma. O que é um trauma? Uma experiência rápida, intensa e de grande impacto emocional. Seu cérebro, a tua mente, desenvolveu mecanismos para agir de forma antagônica e resistir a esse fluxo contínuo, intermitente e intenso do universo. E olha que você tem que ter muita força, muita energia para não prosperar, e a gente consegue. O universo está lá, vai. E você está lá, não. E está adoecendo assim, porque adoece, está gastando muita energia para resistir. Aí quando você solta, você vai, expande, cresce, realiza conquista, como as flores na primavera. Então eu quero te ensinar como você solta, mas antes de soltar você tem que tomar o trauma. Você só solta quando você é traumatizado. Quando você não opta pelo caminho da inteligência e do discernimento, agora você vai entender umas coisas. A inteligência da vida olha para você e diz assim, puxa, eu vou ter que traumatizá-lo. Aí você começa a perder um monte de coisa, não é isso? Perde pessoas.
né? A pessoa te abandonou, mas a pessoa não te abandonou. A vida lhe tirou aquela criatura que estava te limitando. Quando você não vai pela inteligência, a vida faz. Às vezes de forma mais dolorosa. Eu não sei, vai depender da tua resistência. Se você for uma pessoa muito difícil, ela vai ter que quase te enlouquecer para te desestruturar, para soltar as ideias rígidas que você assumiu como verdade e que, na verdade, estão te limitando. E que você colocou num pedestal na tua cabeça. Ali, não mexo. E chegamos, então, neste ponto fundamental, onde nós vamos definir o conceito do que vem a ser rico. O que é ser rico genuinamente? Muitos acham que ser ricos é ter uma montanha de dinheiro. Não confundam estar bem de dinheiro e estar bem de vida. Há ricos, há pessoas não ricos, há pessoas milionárias, depressivas, com medo, com preocupações, sem sentido, sem propósito, ansiosas. Essas pessoas são ricas? Não, elas estão bem de dinheiro, mas não estão bem de vida. Você pode conquistar tudo aquilo que o mundo material pode lhe oferecer, mas se você não se ter, se você não se conquistar, você estará em eterna falência. O que é se ter? O que é se conquistar? É encontrar um sentido para a sua vida, um propósito. Eu acredito que cada um nessa sala já teve essa experiência. Do quão doloroso é acordar de manhã e perceber que a vida naquele momento não tem mais sentido. Olhar um céu lindo, azul, e você olhar para a tua vida como se tivesse tudo preto e branco. Mas eu conheço pessoas que também não possuem muito dinheiro, mas estão em paz, com um sentido enorme no peito e vivendo a vida com uma certa harmonia. Essas pessoas são ricas? Em parte. E há uma terceira classe de pessoas que elas possuem um estilo de vida maravilhoso, com qualidade de vida, com sentido, com afeto, com motivação, com saúde e também tem dinheiro. Esses são os genuinamente ricos. O dinheiro não confere sentido à vida. É o seu propósito que confere sentido ao dinheiro. Então, a minha iniciativa, trazendo esse tema, e eu relutei muito antes de lançar essa imersão, mas eu encontrei um ponto que me trouxe a motivação de fazê-lo, que foi transmitir essa nova métrica, essa nova concepção. Trabalhar com as pessoas para que elas desenvolvam esse mindset, essa característica de se tornarem pessoas realmente ricas. E desta forma, num dado momento, agregar valor. Esses genuinamente ricos, chega um momento em que todos são unânimes em dizer, depois de 3, 5, 6 meses de viver uma vida abastada, financeiramente falando, andar de jatinho, viajar o mundo, não traz mais nenhum sentido, porque vira rotina. O que traz sentido é agregar valor ao mundo. É manifestar o teu melhor e doar este melhor, para que as pessoas também possam usufruir deste melhor que habitam cada uma delas. E nós precisamos entender isso. Quando você lê essa frase, a fonte está em você, quem aceita isso? Levanta o dedo.
Ótimo. A maioria, que bom. Você aceita isso do ponto de vista filosófico? Ou você aceita isso a partir de uma lógica baseada em certos parâmetros que lhe fazem entender? Não, é assim. Eu acredito que seja assim. Esse mundo que nós estamos vendo agora, constituído de chão, teto, paredes, matéria sólida, ele não é tão diferente daquele mundo que você vive quando você está sonhando à noite, dormindo. Concorda? No momento daquela experiência, você toca nas coisas e também sente que elas são sólidas. Até acordar e descobrir que aquele mundo imenso estava dentro da sua cabeça. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, obviamente, com o avanço do conhecimento, a ciência começa a demonstrar coisas muito interessantes. E uma delas é a seguinte: quando você começa a fazer uma observação sistemática, não da realidade externa, mas da realidade interna da matéria, gradualmente este mundo aparente começa a sumir, dando lugar a um outro mundo. Vamos ver isso de uma forma bem interessante. À medida em que você começa a entrar na matéria, mergulhando cada vez mais na matéria, você vai descobrindo que esse mundo sólido, denso, vai deixando de ser sólido e começa a se transformar num mundo de fibras, um mundo que aos poucos vai ficando ainda mais rarefeito do que fibras. E nós vamos nos deparando com uma estrutura cada vez mais diáfana, como se espaços começassem a ser revelados. E quando você vai ainda mais fundo, indo além da célula, você começa a se deparar com mais espaço. E esses espaços, eles vão ficando cada vez maiores. E se você for além da estrutura do DNA, penetrando na estrutura molecular, você vai chegar no universo dos átomos. E se você extrapolar o universo dos átomos, ir além dos elétrons, ir além do núcleo, você então vai se deparar com isso. Um grande vazio. Lembre, começamos com o teu corpo. Estamos entrando dentro do seu corpo, da matéria do seu corpo. E num dado momento, descobrimos que o que nós estamos vendo é tão vasto, é tão cósmico, quanto o espaço macrocósmico. Só que esse espaço não é um espaço vazio, frio. É um espaço que fervilha de inteligência e de informação. É disso que você é feito. É disso que a realidade é feita. Tudo que você não quer e tudo que você quer se parece com isso antes de se tornar a casa, o carro, o apartamento, a conta cheia de dinheiro no banco, a viagem. Tudo está existindo virtualmente dentro de você como potenciais. E tudo aquilo que você não quer, doença, escassez, dívidas, também está existindo lá. Virtualmente como um potencial, como uma possibilidade possível. A pergunta é: o que é isso em nós? O que é esse espaço infinito em nós? Que é um espaço de inteligência. Nós podemos chamar de vácuo quântico ou
um campo unificado de inteligência. E quando Jesus disse, vós sois Deus, e a gente não acreditou até hoje, achando que era só uma metáfora, estou falando de Jesus, que é a nossa referência mais próxima, mas outros mestres que passaram por aqui, todos diziam a mesma coisa. Ele está dizendo isso, que a fonte de todas as coisas está em você. Agora, o que faz com que eu eleja as melhores situações e não as piores? Isso faz parte das lições que eu vou começar a ensinar hoje, até o final dessa palestra. E essas lições eu chamo de decifrando o código da riqueza. Agora vamos falar disso, que é um ponto fundamental. Porque falar de prosperidade também tem muito a ver com dinheiro. Dinheiro é o aspecto, é o estado de ser da riqueza. O dinheiro é o estado de ser da riqueza. É a existência material da riqueza. Sem dinheiro, você não tem poder de experiências. O que o dinheiro patrocina para nós? Ele aumenta, ele dilata o nosso escopo de experimentação. Com o dinheiro eu posso experimentar mais. Então o dinheiro me dá o poder de experimentar. Dinheiro não é para pagar conta. Ou não deveria ser o motivo dentro de você associado em ter dinheiro. São poucas as pessoas que conseguem associar o dinheiro com experiências que te direcionam para o prazer e não para a fuga da dor. Então, quando falamos de dinheiro, nós precisamos entender duas coisas. Dinheiro é uma entidade psíquica, uma entidade energética que se manifesta através de um corpo material que nós conhecemos como papel. A cédula é o veículo material para que essa entidade se manifeste. Segundo, dinheiro segue valor. Dinheiro é uma entidade psíquica que segue valor. Quando eu falo de entidade psíquica, vocês estão entendendo o ponto de vista? É um conceito. É um campo mórfico. É um arquétipo. E esse arquétipo, ele segue valor. Se eu tenho valor, eu me torno rico. Se eu não tenho valor para mim, eu não tenho essa manifestação. Não importa, ou não deveria importar, o quanto você tem valor para o outro. Isso não é importante. O que é importante é o quanto de valor você tem para si. É isso que pesa. Terceiro ponto. Esse é o mais interessante. Querer ter dinheiro é a antítese de manifestá-lo. Por uma razão muito simples. O cérebro, bem como a mente, não entendem o conceito de dinheiro. Você fala dinheiro, é a mesma coisa de não ter dito nada para o seu cérebro. Ele não sabe o que é. E para a mente é a mesma coisa. Mas o cérebro e a mente sabe e entende a ação que o dinheiro propicia. Porque o universo, ele não entende substantivo. Então, o teu cérebro entende a ação que o dinheiro propicia, mas o cérebro não entende o dinheiro por si só. É o propósito que dá sentido ao dinheiro, não o dinheiro que dá sentido para a vida, certo? Então, para o cérebro, portanto, para a mente,
O mais importante é a representação mental que você faz do dinheiro. E essa representação mental, ela varia de pessoa para pessoa. Então é parte do treinamento interior para viver a riqueza genuína, trazer o horizonte para o cérebro. O que é o horizonte? O teu cérebro precisa enxergar para onde você quer ir. Esse é um dos maiores problemas que eu tenho com os meus clientes em consultório. 96% das pessoas chegam achando que sabem o que querem, mas não sabem. Chegam difusos. Quando eu falo de evocar o horizonte para o cérebro, mente, me leve para este lugar, onde eu prospero, eu tenho dinheiro para fazer isso, isso, isso. E qual a causa que você elege para esse efeito? Que causa você elege para esse efeito? Por que você quer chegar lá? Porque eu não aguento mais essa vida. Não, para. Estava indo tão bem. E aí eu vou construir com ela uma causa que justifique o efeito, mas uma causa que não entre na fuga da dor, e sim na busca pelo prazer. Porque eu mereço o melhor. Então a representação mental do dinheiro para você tem que ser muito clara. É o mesmo caso daquela pessoa que chega, eu quero perder 4 quilos, Horácio. Eu vou pressupor que eu entendi. Eu, Horácio, mas o cérebro não entendeu. Aí um belo dia, essa pessoa cria um acidente e perde uma perna para perder 4 quilos. Ou ela cria uma situação para passar fome e perder 4 quilos. Ou ela cria uma doença para perder 4 quilos. Porque a sua mente vai se valer do que está mais acessível, mais próximo da tua experiência, para realizar aquilo. Agora, esta mesma pessoa pode dizer assim, Horácio, eu quero emagrecer 4 quilos de uma forma saudável. Emagrecer 4 quilos é completamente diferente de perder 4 quilos. Vocês estão notando que, em última instância, tudo está convergindo para a linguagem que você se utiliza no seu dia a dia sobre as coisas? A história que você conta para você sobre o que é a sua vida e sobre o que é o dinheiro. Dinheiro segue valor. Dinheiro é a energia que lhe dá o acesso às experiências. Sua mente, o seu cérebro, não consegue entender o que é dinheiro, como também não entende nenhum outro substantivo. Eu quero cura. O que é cura para você? Quero liberdade. O que é liberdade para você? Para ela pode ser morar lá na China, para outro pode ser voltar para casa e morar com os pais. Entende? E aqui nós estamos definindo uma representação mental para a riqueza. O que é riqueza? Para muitos, ter dinheiro. E aqui, nesse contexto, o que é riqueza? É a medida do quanto de liberdade você tem para fazer o que você quiser. Portanto, por que as pessoas não são ricas? Dentro desse contexto que eu estou explicando, obviamente. Por que as pessoas não são ricas? E aqui vai entrar uma outra chave. Por que as pessoas não manifestam o desejo genuíno de serem? Tudo aquilo que você manifestou desejo genuíno, você chegou lá. Não chegou? Tudo que você tinha um desejo legítimo, você chegou lá. E quando falamos de desejo genuíno, nós então entramos na máxima
da manifestação consciente, que é: desejo genuíno é igual à ausência de conflito. Essa é a máxima que embasa todos os processos de manifestação consciente. Desejo genuíno é igual à ausência de conflito. E eu quero explicar como você pode, então, conquistar essa ausência de conflito em relação à abundância. Se alguém falar para você assim: nossa, vamos no cinema hoje? Se o teu desejo não for genuíno, vamos, poxa, não sei, eu tenho que ver, talvez. Posso te confirmar mais tarde? Nossa, muito conflito, né? Vamos no cinema? Vamos. Que horas? Foi. O quanto seu desejo de prosperar é genuíno? Eu quero, mas não sei, será? Mas o governo, o Brasil, esses problemas, a crise, nossa, está com muito conflito. Que crise? Você está aferindo a sua vida em relação à vida do coletivo? Então todo mundo vive dificuldade, portanto a tua vida também precisa estar em dificuldade. Mas olha só a situação do país, olha como é que estão as coisas. Não é isso? Eu não estou dizendo que você deva se tornar uma pessoa frívola, indiferente ou alienada. Não é isso. Eu estou querendo dizer que você tem uma vida que é sua e que não precisa ser igual a de todo mundo. Você não é igual a todo mundo. E para isso, você precisa se imunizar. Imunizar em relação ao pensamento coletivo. É o que eu sempre digo. E eu vou explicar uma técnica para vocês muito simples que melhora muito a vida rapidamente. A partir de hoje, banir do vocabulário o termo que o brasileiro adora, que é luta. A partir de hoje, nunca mais diga isso. Não diga vamos para a luta. Mas que luta? É assim que você representa na tua mente o que é vida? Um campo de batalhas? Por que não pode ser um campo de possibilidades? Para você se realizar e ser feliz. Aí você vai responder assim: porque esta, Horácio, é a realidade. Que realidade? A que a mídia está vendendo na televisão? Tem pessoas que estão vivendo muito bem. E são pessoas que já compreenderam isso e que não são coniventes com as verdades quantificadas que são vendidas pela mídia. Que crise, que luta. E aí eu volto para a questão do cérebro. 100% do que você está pensando, sentindo, as decisões que você faz ou se exime, não estão em função do que está lá. Estão em função da interpretação que você faz de lá, correto? Você não está reagindo a nada que está fora. Você reage às interpretações que você faz. Se você interpreta a vida como luta, você pode ter certeza que você vai viver uma vida extremamente difícil, estressante, porque a vida justifica a interpretação que você faz dela. E ninguém tem o poder de te impedir de eleger uma nova interpretação. É assim que mudamos a realidade. Não importa o que o outro ou o que o mundo está dizendo, mas o que importa é que eu digo para mim. É o desenho que eu faço da realidade. E eu escolho enxergar a vida como um campo de possibilidades para ser feliz e me realizar. Portanto, eu não sou mais um lutador ou um sobrevivente. Eu não luto, eu atuo. E a partir de hoje, você vai aposentar esta carreira de herói e de heroína, de ter que lutar
e vai aceitar este outro você muito mais leve, que entende que está aqui para deliciosamente usufruir da vida, criando recursos, se realizando e agregando valor à vida das pessoas e daqueles que estão por perto. Bom, nós paramos então no conceito em que eu estava explicando que as pessoas não conquistam essa riqueza, essa abundância, esse sucesso, porque elas não geram o desejo genuíno. E desejo genuíno está diretamente associado com a ausência de conflito em relação a uma ideia. Qualquer ideia que você focalizar e sustentar sem conflito tende a se realizar. Esse é o ponto. Então, nós vamos avançar agora e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns passos sobre o poder do Estado e eu irei então desenvolver 7 princípios para sintetizar os passos necessários para desenvolver esse processo, manifestar esse fenômeno. Quando eu me refiro ao poder do Estado, é mais do que claro, e todos nós aqui nessa sala percebemos muito claramente no dia a dia, que basicamente quando você está bem a sua vida é ótima, quando você está mal a sua vida é péssima. Ponto. É muito nítido a inter-relação entre o seu estado e como a realidade se comporta. Se você está bem, as coisas funcionam. Se você está mal, as coisas tendem a não funcionar. Qual é a conexão entre o seu estado e a realidade? Qual é o fundamento por trás disso? Um outro ponto é que se eu estou aqui colocando e apresentando um ponto de vista que revela que nós estamos sendo compelidos a ter sucesso, a prosperar, e isso não está acontecendo, isso quer dizer o quê? Que nós desenvolvemos comportamentos antagônicos, comportamentos que causam uma disrupção com a natureza, comportamentos que de alguma forma quebram a unidade entre você e a inteligência da vida, ou se você quiser chamar de inteligência da natureza. Se realmente nós aprendemos artificialmente comportamentos disruptivos, o que eu falo de aprendizado ou de comportamentos disruptivos são comportamentos que não fazem parte da sua natureza. E se não fazem parte, são comportamentos aprendidos. Portanto, são comportamentos artificiais. E nessa relação de comportamentos artificiais, nós podemos elencar alguns. Ansiedade é um comportamento artificial. Você aprendeu, não é natural. Sua natureza não é ansiosa. Medo. Não o medo genético como um gatilho fisiológico para reagir ou fugir diante de um perigo real. O medo psicológico que tendemos a perpetuar é um aprendizado. Você aprendeu, não é parte da sua natureza. E podemos também citar, dentre tantos outros comportamentos artificiais, podemos citar o comportamento anti-prosperidade, que é um comportamento artificial. O único ser vivo no planeta que não prospera e atinge o seu clímax é o ser humano. Todos os outros atingem o clímax. Eu costumo dizer que não há uma diferença essencial se nós colocarmos, por exemplo, um mendigo num extremo e uma pessoa tida como muito bem-sucedida profissionalmente. Não há essencialmente uma diferença entre esses dois. Esse representa a sua realidade e a si mesmo de uma forma que o leva a ter sucesso.
este também representa com eficiência a sua realidade a si mesmo, que o leva a ter escassez. Ambos estão sendo eficientes na forma como representa a realidade. Esse é eficiente em ficar pobre, esse é eficiente em ter dinheiro. Mas se observarmos bem, em momentos de estresse, em momentos de crise, talvez ambos se valham da mesma substância para se anestesiar. Esse vai tomar pinga e esse vai beber uísque. Mas estão sentindo os mesmos medos e as mesmas ansiedades. E são afligidos pelos mesmos estados artificiais. Esse vive ansioso, esse vive ansioso, esse vive com medo, esse vive com medo, esse vive preocupado, esse vive preocupado. Então eles não são tão diferentes em um nível essencial. Porque ambos estão sendo eficientes na forma como eles representam a realidade. Eu gosto de definir essas representações mentais como alucinações. A forma como você alucina as coisas. É isso que vai determinar simplesmente tudo. Então vamos falar agora dos 7 princípios para manifestar riqueza. Na verdade, é uma sequência de passos que envolvem o exercício de novas posturas emocionais. O exercício de novas posturas emocionais. Isto é, como você está se colocando emocionalmente na sua vida. O primeiro princípio é muito importante porque envolve uma das posturas emocionais determinantes para sucesso. Ser espontaneamente você. Esse primeiro princípio se conecta com aquele ponto que eu comecei a nossa aula, que é o alto valor. Por que ser você, ser espontaneamente você, ser naturalmente você, é um fundamento essencial? Porque a natureza tende a apoiar todos aqueles que a refletem em um nível, em uma escala individual. Quando você se permite ser você, você reflete a natureza da vida, numa escala individual. O que nós estamos tratando aqui, dentro dessa métrica, é como obter o apoio da natureza. Quando você estimula o apoio da natureza, e você passa por essa experiência, você chama isso de sorte. Portanto, ter sorte é quando você recebe o apoio da natureza, da vida. E você eventualmente vive isso. De repente as coisas fluem. Há uma série de sincronicidades e sem nenhum esforço, tudo se conecta, abrindo um caminho para uma situação ou uma oportunidade que leve exatamente para aquilo que você estava focalizando ou querendo. Então, nunca se esqueça disso. Ser você é refletir a natureza numa escala individual. A criança é o ser mais rico que existe. A criança, até os 6 anos. Dos 7 em diante, ela é neurotizada pelos pais e ali ela entra no comportamento disruptivo. É claro que tem pais fantásticos que já entendem isso e incentivam a natureza da criança para que ela cresça e se torne um adulto fantástico e vai se tornar. Mas para isso, nós precisamos voltar a ser como nós éramos quando crianças. Com mais lucidez, óbvio, mas com a naturalidade, com a espontaneidade. Chorar de forma total, rir de forma total, dizer o não de forma total e dizer o sim de forma total. Segundo ponto, comprometimento. Goethe, poeta alemão, coloca uma coisa incrível. Goethe fala o seguinte:
Enquanto não houver comprometimento, há a hesitação, há a possibilidade de voltar atrás, não há a efetividade. Uma única decisão comprometida faz a providência se movimentar ao seu favor, criando uma sequência de eventos que irão justificar a decisão que você então se comprometeu e assumiu. Basta uma única decisão comprometida para mudar tudo. Não esforço. Esse é o ponto mais difícil aqui no Brasil. Porque nós fomos literalmente programados para se esforçar, porque nós achamos lindo o esforço. Porque se esforçar para nós é obter status. Mas como ser responsável, você não para, você é uma máquina, né? Mas não é isso. Eu não estou me referindo à dedicação, que é uma outra coisa. Dedicar-se é fazer algo que você gosta e você tem amor em fazer. Mas o que eu quero colocar é que o esforço não é algo compreendido pela inteligência do universo. E também pela inteligência da vida. Porque a vida ela é regida por uma coisa muito simples. Tudo tende aos caminhos de menor ação e máxima eficiência. Se você pegar um pouco de água e jogar de um monte, você vai ver isso acontecendo. A luz busca o caminho de menor ação, que é uma linha reta. A água, quando desce, ela busca os caminhos de menor ação e máxima eficiência. O seu corpo funciona assim. E a sua mente também funciona assim. Porque se esse universo que nós estamos habitando é de fato uma projeção mental, e, por incrível que pareça, os últimos estudos, isso é um grande problema filosófico e científico, porque até hoje ninguém chegou à conclusão se estamos de fato numa simulação ou se isso aqui é uma realidade. Os últimos estudos mostram que tudo indica que isso aqui seja uma grande simulação, uma projeção da mente. E se esse universo então é uma projeção mental, e nós vemos que a vida funciona no mínimo esforço, isso quer dizer que a nossa mente também funciona pelo mínimo esforço. Portanto, se eu decido algo comprometidamente, a minha mente busca os caminhos de menor ação para atingir aquele fim. O outro ponto é estar bem consigo mesmo. Isso eu nem preciso explicar muito. Porque você sabe, quando você está bem, a tua vida é mais leve. Mas o ficar bem aqui é eliminar os pontos da sua vida que lhe causam conflito ou que lhe coloquem contra você. Situações que você é subestimada, situações que te obrigam a se menosprezar, contextos que te levam a se abandonar. Tudo isso rouba o nosso bem-estar. E aqui também entra não mais terceirizar a autoestima. Não terceirize a sua autoestima. Só vou ficar bem quando fulano fizer isso. Só vou ser feliz quando a economia do Brasil melhorar. Então você vai morrer infeliz. Né? Então não terceirize a autoestima. A sua autoestima ela é sua. E é você que deve cuidar dela. Dizendo não para situações que roubam você de si mesmo. Quinto, reverencie as linhas tortas. Já ouviram aquele ditado? Deus escreve certo por linhas. Só que não é por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Somos nós que vemos torto. Porque nos apegamos à ideologia de como deveria ser algo. E quando eu vejo algo
sob a ótica da minha ideologia, é uma linha torta, mas é uma linha certa. Então o que é reverenciar? Entenda que nos momentos em que você experimenta situações que frustrem a sua ideologia, reverencie. É a inteligência da vida corrigindo o curso. Corrigindo o curso. Ah, mas nossa, errei o caminho. Correção de curso, está tudo bem. Essa pessoa não veio, que droga. Correção de curso, está tudo bem. Quando vem, né, o instinto querendo explodir, você traz a paz do espírito. Correção de curso. Será que você pode se dar esse direito de olhar com esse olhar pacificador, entendendo que a inteligência da vida quer te levar para os melhores caminhos? Não existe caminho certo e caminho errado. Esqueça essa bobagem. Isso é uma visão humana. Caminho certo, caminho errado. Não existe isso. O que existe são caminhos melhores. E os caminhos melhores são todos os caminhos nos quais você se esforça o mínimo e é mais eficiente. O melhor caminho é o caminho da menor ação e da máxima eficiência. Teu corpo funciona desta maneira. Não só o teu corpo, o universo inteiro funciona assim. Então as correções de curso são tentativas da natureza da vida para te levar para o melhor caminho, que é o caminho de mínimo esforço, de mínima ação e máxima eficiência. E é um exercício de positivação. Não há desencontros na vida. Nunca houve. Talvez nas tuas representações mentais você interprete como desencontro ou perda, mas nunca houve uma perda, como nunca houve um desencontro. Sempre é correção de curso para te levar para o melhor caminho. E quando você assume essa postura lúcida, você já começa a entrar em sincronia com a vida de novo. Você não está mais resistindo a ela. Porque quando você resiste, que droga, por que essa pessoa não veio hoje? Nossa, perdi meu tempo. E fica esbravejando, se tornando um arauto do agouro. Você perpetua a negatividade. E sabe lá quando vai parar isso, né? É uma reação em cadeia. Sexto ponto, viver com alegria. A única forma da sua vida ter sentido é viver uma vida com alegria. Se você não tiver alegria, não há sentido nenhum. Qual é o sentido de viver uma vida sem alegria? Quando eu li em umas pesquisas que um alto executivo norte-americano passa 30 minutos do seu tempo livre por semana com a família, eles chamam isso de pessoa bem-sucedida. 30 minutos por semana, que é o tempo que o alto executivo americano vive com os seus entes queridos. Só que no modelo mental que ele implantou, ele pensa assim, não, mas quando eu conquistar tudo que eu preciso, meu patrimônio, aí eu vou poder viver. Com que energia? Com 80 anos, com 90, 100 anos, sem energia vital? Agora que você quer desfrutar? Agora? O momento é agora. E o mais importante, na minha opinião, eu sou um amante do silêncio. Eu tenho uma devoção pelo silêncio, até por conta do meu histórico monástico. Então, é fundamental que tenhamos um momento do nosso dia para silenciar-nos. Um momento que você possa entrar no seu quarto ou em algum ambiente, desligar qualquer ruído, qualquer som, fechar os olhos para prestar atenção em você. Você existe para você. Você já reparou que são raros momentos que você presta atenção em você?
tirando o momento para aqueles que olham no espelho ao acordar, talvez seja o único momento que você presta atenção em você. Boa parte do tempo você está exteriorizado, lidando com a dinâmica da tua vida. Então, esse autocontato, esse momento que você fecha os olhos, se silencia para se sentir, para prestar atenção em você, são momentos em que você abre portais. Portais para receber insights, inspirações e principalmente a solução que você tanto busca. Então esses 7 princípios são os 7 princípios essenciais para você realmente criar as condições para que a natureza da vida o apoie rumo a esse caminho de sucesso e de realização. Para quem tiver interesse em aprofundar sobre esse assunto e mergulhar nesse contexto de forma mais prática, mais profunda, eu convido a conhecer o Neuroriqueza, eu convido a conhecer a plataforma Metaflix, para quem ainda não conhece. E eu gostaria de concluir esse nosso encontro com uma frase da minha autoria que eu gosto muito. Ser genuinamente você requer o desapego da história que você conta para si de quem você pensa ser. Muito obrigado pela presença e até breve. Namastê. Obrigado. Obrigado.